Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Hora do Cafezinho Podcast, aquele programa semanal de segunda-feira que vem crescido cada vez mais. Tô muito feliz pelo resultado que a gente está tendo aqui a partir de janeiro e é tudo fruto de vocês todos, né, que estão assistindo e faz o canal seguir vivo, né. Hoje a gente está aqui até com uma estreia de formato, né, bem curioso. Quero ver se vocês vão aprovar essa dinâmica. Estamos com dois convidados. Nesse estúdio novo ainda a gente não teve esse formato e agora eu vou apresentá-los, né. Hoje eu tô com primeiro vou apresentar o meu grande amigo Thiago Vieira, né, que vem participando aí dos podcasts junto com a gente. Boa noite, Thiago. Boa noite para todos. Já estou virando já quase um membro, já, né? Já a terceira participação. Mais uma vez um grande prazer. Ainda mais hoje, né? A participação do nosso ilustre convidado. E hoje, nosso segundo convidado, né, hoje aí, convidado pelo Thiago, né, um grande amigo nosso, veio aqui para falar de um assunto muito importante, né. Como eu disse, as lives agora, sempre uma vez por mês, quando possível, eu vou trazer algum conteúdo especial para vocês, relacionado a empreendedorismo, que gere valor e agregue valor na dinâmica da empresa de vocês, para que aquele que a gente fala, se um minuto desse vídeo aqui transformar vocês, a gente já sai extremamente satisfeito. Hoje a gente está aqui com ele, formado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas, gestão da qualidade e processos, consultor do Senac e trabalha atualmente na empresa Emex como analista de compliance. Boa noite, Assi. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Cara, que satisfação. Obrigado pelo convite. Eu não sei se eu vou conseguir contribuir tanto quanto gostariam, mas eu também gostaria de me divertir e se essa diversão puder proporcionar conteúdo e conhecimento, vai ser uma honra. Esse é o nosso objetivo, né? É fazer isso aqui se tornar um papo, como diz, um papo de bar, né? Que seja descontraído, divertido e que as pessoas consigam aplicar, né? Hoje o conteúdo é sobre gestão da qualidade. Até falei com o Thiago quando ele sugeriu essa temática, cara, você é aluno hoje dentro aqui do podcast, tô aqui para todos os ouvidos, porque é um assunto que eu tenho muito interesse em saber, é um assunto que eu já busco há bastante tempo, só que, cara, tem um pouco de conhecimento escasso sobre esse assunto até na própria internet, sabe? E acho que a gente tá podendo divulgar isso pros nossos ouvintes, pros nossos visitantes, vai ser muito legal. E aí, eu já começo com uma pergunta mais dinâmica, né? Assim, defina aí mais ou menos o que é a gestão da qualidade. Claro. Eu acho que se essa fosse uma disciplina de uma faculdade e ela fosse do tipo eletiva que o aluno pode escolher, acho que poucos acabariam escolhendo porque parece muito teórico, né? Mas não sei se você sabe, Leonardo e Thiago e vocês que estão nos ouvindo, mas a depender da época que você nasceu, você poderia ser condenado à morte se não entregasse algo com qualidade. Mas no final eu conto melhor essa história. Bom que já... Mano, O bagulho ficou doido, cara. Não, e o cara falou que não tem a habilidade ali com podcast, essas coisas, mas já deixou uma... Já barrou até o final, já. Agora você vai ter que ficar até o final para entender o porquê disso, né? E, cara, engraçado como qualidade, eu acho que devia ser uma coisa que seja sinônimo de empresa, né? Acho que toda empresa deveria qualidade e virou uma questão de diferencial competitivo, né? Hoje as pessoas falam, eu vou naquela empresa porque ela tem qualidade. Mas, pô, era pra toda empresa ter qualidade, que eu acho, né? Pois é, cara. E aí a gente vai pro primeiro desafio para entender qualidade. O que não é, né? Qualidade. Porque qualidade, pessoal, é uma coisa muito subjetiva. Muito pessoal, depende da percepção de cada um, depende da cultura, depende das suas necessidades, das suas expectativas. Então, é difícil definir qualidade como sendo algo palpável, algo que você possa fazer com que todo mundo tenha a mesma compreensão e a mesma concordância, tá bem? Então, por exemplo, nós estamos aqui diante de um estúdio, eu tenho esse equipamento aqui e ele me parece um equipamento de qualidade. Mas, a depender do convidado que vier aqui, ele não vai ter a mesma percepção e vai te dizer que este não é um equipamento de qualidade. Justamente porque a qualidade é muito pessoal. Cada qual, a partir da sua experiência, entendimento, cultura, vai estabelecendo os seus níveis de qualidade. Então, quando se estuda a qualidade, o primeiro desafio é sair desta bolha, da qualidade como processo subjetivo. Tá? Agora, ela pode ser definida? Pode. Né?
A qualidade ela pode ser definida como uma relação que você tem com os produtos ou serviços e ela tem algumas variáveis. Por exemplo, você pode definir a tua qualidade a partir do custo-benefício. Você comprou um produto, fez um pagamento, recebeu o produto ou serviço e entendeu ali uma qualidade pelo que você pagou. Você também pode entender a qualidade pela exigência do cliente. Então, por exemplo, você faz a compra de um livro, precisa que esse livro chegue em sua residência em 3 dias e ele chega em 3 dias. Ou ele pode ser aí uma qualidade definida também por um valor agregado. Você faz a aquisição de um serviço e esse serviço vem com uma complementação. Por exemplo, você compra um celular, né? Aqui eu vou dar um exemplo de um produto, você compra um celular e ele vem com uma capinha que você não esperava e você tem ali uma percepção de qualidade. Então, nós podemos definir que qualidade é a sua relação com o produto ou serviço e o quanto aquilo lhe traz de retorno e que atenda a sua satisfação. O que você falou aí, já veio até uma associação na minha cabeça, né? Na época quando eu tava querendo montar um podcast, eu vi um podcast do Flow, né? Que foi do Flow com o Thiago Negro. E aí até lá o Flow falou que eles faziam consultoria para montar podcast e tal. Se vocês quisessem acessar eles ajudavam. E eles falavam que no mínimo o investimento para você ter um podcast de qualidade era de 100 a 150 mil reais. E aí na hora eu falei, cara, não tem como eu ter um podcast. Então, realmente, isso veio logo na minha cabeça quando você falou, né, que a percepção de qualidade vai de um para outro, né? E as coisas, os exemplos que você deu, a gente acha que encaixa muito com a questão também na hora de vender, né? Então, tem um pouco de associação a isso. O que você acha, Thiago? Porque o cara fala da questão do valor agregado. A gente bate muito nessa tecla, principalmente quando você quer demonstrar um produto de qualidade. Você fala, pô, você tem que chegar ao valor no seu próprio produto. Então, você tem que fazer a associação de questão de agregar valor ao seu produto para ele ter mais qualidade, né? Com certeza. O que acontece? Primeiro, eu acho que a percepção do consumidor, ela passa por mutações. Depende muito do tempo, né, que ele vive e até mesmo da posição social, posição cultural, entre outros fatores. Vou dar um exemplo assim só para a gente imaginar em Angra. Eu sou de fora, moro ali no Rio, ou numa cidade ali no subúrbio, quero passear de barco, faço uma excursão, venho um ônibus ali daquela excursão, para aqui no cais, faço um passeio de escuna, pô, vou achar aquilo maravilhoso. Para mim é qualidade total. Escuna com fruta, o cara tocando lá um DJ, perfeito, não é? Esse mesmo cara ganha loteria. Será que esse mesmo passeio para ele vai ser perfeito? Não. Ele vai querer chegar aqui, alugar uma lancha, não sei quantos pés, com isso, com aquilo, com outros, né, serviços, então já vai mudar completamente aquela percepção de qualidade por parte desse consumidor, né? Então realmente o que o Assis falou é perfeito, vai mudando, né? Então não existe, será que existe um padrão de qualidade? Será que existe, vou pegar o principal autor, né, principal especialista de qualidade, vou ver lá a definição. Segundo fulano, qualidade né? Será que tem isso? Passar a bola pro Assis, falar um pouquinho desse negócio aí pra gente. Thiago e ouvintes, tem sim, tá? É possível, então, apesar da subjetividade, apesar de cada um ter o seu parâmetro pessoal de qualidade, é possível estabelecer alguns critérios mensuráveis, alguns critérios que você pode medir, tá? Para definir. E tudo parte de algo que no comércio ou na indústria é conhecido como SLA. É uma sigla em inglês, cara. É Service Agreement, Service Level Agreement, que é um nível de serviço. Tá? É o famoso combinado não sai caro. Então, vamos dar aqui um exemplo. Você vai contratar alguém para fazer uma reforma na sua casa. Tá? Esse pedreiro, enfim, esse construtor, ele faz a cobrança do valor e promete te entregar o serviço em até 5 dias. Perfeito? Então temos um acordo. Ele deu o seu valor, eu concordei com o valor. Ele me estabeleceu o prazo de entrega, eu aceitei o prazo de entrega. Logo, nós temos um SLA, nós temos um nível de serviço ali estabelecido, uma clareza de como
vai ser essa relação. O que é qualidade? É, por exemplo, antes de terminar a obra, o pedreiro te procurar e dizer, olha, eu me arrependi do valor que cobrei. Eu acho que eu deveria ter cobrado mais caro. O que é qualidade? É ele te entregar um serviço abaixo do esperado, porque ele sentiu ali que, pelo valor cobrado, não valia tanto o empenho para te entregar esse serviço. O que podemos definir como qualidade? É você chegar ao terceiro dia e a obra está impecável e você ficar satisfeito com o resultado. Então, qualidade pode ser medido a partir de quais parâmetros? A partir de um acordo. Para algumas pessoas, essa mesma situação poderia ser entregue em uma semana, para outros deveria ser menos tempo, e tudo vai depender do SLA. É o SLA que é o primeiro passo para a gente definir a qualidade. É tudo que é acordado entre ambos, né? Que você falou, combinado não sai caro, acho que é perfeito exemplo. Perfeito mesmo. Porque é expectativa versus realidade, né? Eu acho que é isso, tipo, qual a expectativa, e trazendo para outros exemplos mais comuns, né? Quando o cliente chega num restaurante, ele tem uma expectativa, e aí aquela pessoa que atende ele tem uma outra realidade. E ali, muitas vezes eu falo isso, cara, às vezes falta comunicação, às vezes pro cara, se o cara, às vezes só quer falar, pô, o garçom vem e fala assim, pô, vai demorar mais uns 10 minutinhos pra sair o seu pedido, cara. Antes do cara vir reclamar de que o pedido dele tá demorando pra sair. Talvez se tivesse essa conversa antes, ele definiria que ali é um lugar mais qualitativo, né? Exatamente. E acho que é muito alinhado entre, como você disse, expectativa versus realidade. Eu acho que ficou bem clara essa sua explicação. Só antes da gente avançar um pouco, quais foram os 3 pontos que você falou, que é custo-benefício? Custo-benefício, a exigência do cliente, o valor agregado. Então anota aí, pessoal, para vocês não se perderem aqui, cara. Valor agregado, custo-benefício, que acho que Isso. E eu acho que hoje todo mundo fala isso, né? Quando você vai comprar, cara, eu acho que até a gente fala de vários níveis aqui de riqueza da pessoa, ela sempre leva em consideração o custo-benefício, né? E o nível de exigência do cliente, né? Exatamente. E acho que isso aí também Bem interessante. porque acho que já é um fator bem maior. Mas, cara, legal. E assim, mas como eu tem alguma ferramenta que ele consegue usar para mensurar esse tipo de qualidade? Como é que ele faz? Tem ferramentas também para mensurar a qualidade, tem métodos, tem processos, isso tudo está muito claramente definido para quem estuda e para quem aplica qualidade, seja no serviço ou seja na indústria. Eu gostaria de abordar, mas antes eu gostaria de fazer uma provocação, que certa vez eu estava em sala de aula, justamente falando sobre esse tema, e eu fiz a seguinte pergunta aos meus alunos. Você fez a compra de um telefone, e esse telefone está agendado para chegar em 10 dias. Você está aguardando ansiosamente por esse telefone. Na época, 10 dias era um tempo razoável, hoje chega-se menos. Esse telefone lhe chegou com 5 dias. Isso é qualidade? Sim ou não? Sim, chegou antes. Pois é. E aí a gente vai em encontro àquilo que eu disse há pouco. Depende do SLA. Porque pode ser que o teu telefone, ao chegar no 5º dia, era o dia que você não estava em casa. Era o dia que você não estava preparado para receber teu equipamento. Pode ser que esse telefone fosse um presente para alguém que faria aniversário ao 10º dia e chegou antes. Então, há situações em que entregar mais daquilo que foi proposto no SLA pode já não ser um sinônimo de qualidade. E aí eu quero trazer uma experiência pessoal. Caramba, isso realmente é interessante. Mais complexo, a gente imagina. Porque realmente, quando você usou esse exemplo de chegar, já aconteceu comigo. De eu comprar uma coisa, esperar na data chegar e o negócio chegar antes e não ter para receber, aí voltou pro correio, aí atrasou e depois, tipo, a experiência se tornou uma experiência horrível por causa dessa questão de que eu achar que ia chegar num dia e chegar no outro. Exatamente. É lógico que isso pode encantar a muitas pessoas, aliás é uma estratégia que o comércio particularmente utiliza, né? O comércio eletrônico, que é de antecipar, mas pode não ser para alguns um sinônimo de qualidade. Eu experimentei, em certa ocasião, uma experiência nesse sentido. Eu sou desenvolvedor de planilhas eletrônicas.
Um cliente me pediu um projeto, eu fiz o projeto, porém eu fiz a entrega do projeto com quase um mês de atraso, né? Quando eu entreguei para o cliente, a minha expectativa é que ele ficasse feliz. Bom, você pode pensar feliz porque você atrasou? Não, porque eu entreguei mais do que ele havia solicitado. Eu me empenhei em tornar o projeto muito bem acabado e fazer uma entrega de um produto que eu julguei ser de qualidade. Qual foi a minha surpresa? O cliente reclamou. Ele não deu nenhum valor àquilo que eu entreguei a mais, porque para ele o que ele valorizava naquele momento era o prazo de entrega. De alguma maneira eu lhe causei algum prejuízo, porque eu não entreguei o projeto no prazo. E aí, pessoal, eu não quero que ninguém confunda que a gente não deva ir além. Deve-se. Surpreender o cliente é uma das estratégias mais exigidas nos tempos atuais. As pessoas querem e precisam ser surpreendidas. Agora, precisa prestar atenção no combinado. Precisa estar atento a esse SLA, o acordo ao contrato, para que esta surpresa não seja desagradável para a outra parte, ou seja, para aquele que esperava surpreender e, na verdade, recebeu uma crítica. É uma experiência pessoal e aí eu levo para a vida, então eu procuro cumprir contratos. É engraçado esse negócio do prazo, né? Funcionava muito em consultorias também. Então, assim, consultorias fechavam em 2 meses para desenvolver o trabalho. Chegava lá, às vezes era um trabalho simples, desenvolvia correndo, aí o cliente, pô, te paguei muito, cara, você já acabou esse negócio aí, foi fácil fazer isso daí. O cara fica com a sensação que, né, o trabalho foi muito fácil e ele pagou muito. Poderia ter, de repente, desembolsado um valor menor porque entregou correndo. Realmente, o ponto de vista é muito subjetivo, não dá pra saber o que passa na cabeça da pessoa. E tipo, quando você falou primeiro, eu pensava que variava tipo de pessoa pra pessoa. Mas pelo grau de complexidade que você falou, tipo, a mesma pessoa, uma hora a qualidade pode ser perceptível de uma forma diferente. Depende do nível hierárquico do que é prioridade pra mim naquela hora. Às vezes eu tô com fome, se eu vou pedir um hambúrguer, se o hambúrguer vier mal para passado, eu não tô nem aí, eu vou comer e eu tô com fome, com pressa, eu vou comer e vou embora, para aquilo ali me satisfez naquele momento. Agora, se eu sou um cara que tô ali com tempo, quero relaxar, quero conversar, se o hambúrguer vier mal passado do jeito que eu não pedi, e aí, no outro exemplo, se demora e vem perfeito, eu também... Então, tipo, além de variar de pessoa para pessoa, você como uma pessoa, o seu nível de... sua percepção de qualidade, ela pode mudar, né? Sim, pode. E acontece. Falando dessa maneira, pessoal, fica parecendo então que... Ok, então eu vou desistir da qualidade porque... Vamos tocar o barco de jeito, né? Não é bem assim. Primeira coisa, você precisa entender o seu cliente e entender o que é um valor para o seu cliente. Né? E esse entendimento você pode fazer a partir de pesquisas, conversas com os seus clientes, conversa com os seus colaboradores que estão na ponta ali no dia a dia. Então você pode captar informações para entender o que é valor para o seu cliente. Perfeito, entendi o que é valor? Agora eu vou me empenhar na qualidade desse valor, dessa entrega. Então se o valor para o meu cliente é um produto bem acabado, um sanduíche bonito, é nessa qualidade que eu vou me ater, me propor. Não, se o valor para o meu cliente é o tempo, né? Então é neste aspecto que eu vou me concentrar. E aí, tem ferramentas para isso, mas antes de falar das ferramentas, é importante falar que tem um processo, né? Então, o processo de qualidade, ele começa com a implementação de uma cultura de qualidade. Isso é fundamental, porque às vezes o empreendedor ele fala da qualidade, que quer que o seu produto seja de qualidade, mas ele por si, ou ela, não incorporou isso. E essas experiências, Leonardo, o Thiago sabe muito bem, porque já vivenciou outras ocasiões, e ainda vivencia, ela começa de cima para baixo. Se o empreendedor não entender que ele precisa estabelecer uma cultura de qualidade, quem está sob sua supervisão não vai adotar essa prática. Isso posto, então temos 3 processos aí. Primeiro, a gestão da qualidade. Só de você continuar, dar um exemplo aí de bom isso, que até na semana passada eu entrevistei o Daniel, proprietário do Zé, né?
E ele tem uma pegada, tipo, diferente das outras pessoas de entrevista. Ah, nem sou empreendedor, nem sou nada, tá ligado? E ele até deixou claro, nem posso falar essa palavra empreendedorismo. Mas ele tem muito claro essa característica aí, isso que você falou sobre cultura, de que tá internalizado nele essa questão da qualidade do bar. Ele falou que por muito tempo foi um consumidor, né? Então isso está internalizado nele do que é um bar de qualidade. E ele foi essa questão de replicar muito para os funcionários e os funcionários ser os braços e as pernas dele dentro da corporação. E aí acaba por ele não tem nem livro para indicar de empreendedorismo nem nada, mas é um cara que está internalizado dentro dele todas essas características que você falou. Então se você não viu o programa da semana passada com o Daniel, cara, que ele não se intitula como um empreendedor, mas essas características em relação à qualidade que você falou agora, eu vi, tipo, fiz muita relação com ele. Porque é um cara que preza muito pela qualidade, ouve o cliente, ouve os funcionários, ouve, se o cara tá com um problema, ele vai lá, chama o funcionário. Então, tipo assim, é um exemplo a ser seguido. O Daniel foi nosso aluno lá na Uniabil, gente boa demais. E realmente está fazendo muito sucesso lá o empreendimento dele, né? O cara tá tocando, ele é formado em administração, ele mesmo esqueceu de fazer o jabá dele, né? Falar lá disso. Mas ele tem essa formação e isso com certeza está agregando, junto com a experiência de vida também, né? A experiência de vida agrega demais e realmente está tem que fazer um trabalho bem bacana lá, né? Sim. E aí como é que a gente vai para a área dos processos, né? E como que funciona essa... Então, como eu disse, vai começar ali pela cultura, né? Essa cultura ela é conhecida como gestão da qualidade, que é o processo de você ouvir o seu cliente, entender o que é valor e começar a pesquisar sobre como entregar qualidade mediante esse valor já estabelecido pelo cliente. Bom, fiz essa parte, agora a gente parte para o chamado controle de qualidade, que é a monitoria dos principais processos que afetam a sua qualidade, que afetam o valor do cliente. No teu exemplo do sanduíche, por exemplo, se o cliente valoriza o tempo, então o processo que você vai cuidar do seu negócio é a gestão do tempo, né? E vai estabelecer ali o que o segmento do comércio, da indústria, chama de KPI, né? Que nada mais é do que um medidor de desempenho, algo que você possa se orientar. No exemplo do sanduíche, eu estabeleceria o tempo de preparo e de entrega como meu principal indicador, ok? Sim. Bom, feita essa monitoria, o acompanhamento, aí é o momento de você partir para um último estágio, que é a chamada garantia da qualidade. E essa garantia, e aí é muito mais na realidade de indústrias, né? O Thiago pode inclusive abordar um pouco mais, ela acontece com auditorias, ela acontece com inspeção, né? Na indústria, por exemplo, quando você fabrica um veículo, ele passa por inspeção. Então são ferramentas para verificar se aquela condição estabelecida no indicador está sendo seguida ou não. E aí a gente está falando num nível já de maturidade do negócio em que a cultura de qualidade já está posta. Sim, só antes do Thiago falar, para não perder aqui de raciocínio, eu acho que através da sua fala já quebrou algumas crenças limitantes que eu tinha em relação à qualidade, porque, igual você disse, está atrelado ao seu consumidor, cara. E, tipo, uma parada que já é uma crença, talvez, o que eu acreditava é a questão do tempo. Cara, pode ser que o meu consumidor, ele não tá nem aí pro tempo. Ele quer apreciar o produto e tal. E pra que eu vou ficar querendo fazer a parada correndo, sendo que o produto não tá no melhor formato possível que seja? Entendeu? Então, acho que empreender não é uma receita de bolo, né? Acho que você fazer essa questão de escutar a pessoa, o seu consumidor, né? Aquela velha frase que o pessoal fala, né? Como que tipo, você não cria um produto você não cria um produto pro consumidor, você acho que Resolve o problema dele. Você resolve um problema dele. Então você já tem um problema, para que você vai criar uma nova coisa que não quer? Então, tipo assim, você ouviu o seu cliente, acho que é a principal abordagem para começar com um controle de qualidade, né? Exatamente. Não, uma coisa que eu acho interessante, né, na área da qualidade, como a administração, você engenheiro de produção também vai, né, de repente entender melhor,
tudo é feito para a indústria. A academia, nós estudamos hoje dentro da administração, da contabilidade, da engenharia de produção para a indústria. Indústria. Então, os processos de qualidade que as pessoas estudam numa graduação é focado na indústria. E existe mundo além da indústria, né? Existe vida lá fora. E o serviço, né? E o comércio. Como agregar, como aplicar a gestão da qualidade nisso, né? Então, realmente, não tem tanto material, né? Não tem aquela quantidade igual tem para a indústria, igual para os grandes, né? Então, eu acho que é um pouquinho desse desafio. A gente vê muita qualidade na montagem de um carro. Checklist de tudo, né? Revisão, auditoria, isso e aquilo. Entretanto, de repente, você vai numa empresa menor, não tem checklist de nada. O cara faz e o hambúrguer que você comeu está mal passado, por quê? Porque não tem nada de qualidade. Não tinha uma simples ficha técnica que determinasse quanto tempo aquele hambúrguer tinha que ficar na chapa ali. Isso já é um controle de qualidade. Não tem. Sim, exatamente. Você falou, né, da questão de... Eu lembro que eu fiz a matéria de gestão de qualidade, mas eu não lembro nada. E até tem muita questão disso, porque era muito voltado para a área industrial. E geralmente quando você cai num setor de gestão da qualidade numa indústria, cara, tem umas 20 pessoas só trabalhando essa parte de gestão da qualidade. E às vezes você analisa uma besteirinha, cara. A Brastemp tem um departamento de qualidade. Né? Tem lá gigante, da galera dos inspetores de solda, não sei o que, é gigante. Eu lembro quando eu trabalhei lá, a qualidade era próxima da controladoria, e tinha muita gente. Tinha muita gente. Então, na indústria, realmente, isso é muito potencializado. Agora vai no comércio. De repente, até uma empresa grande, né? Será que tem lá um gestor ou algum funcionário qualquer da área de qualidade? Uhum. Aí acho que essa questão da qualidade ela é muito função do gestor. De outras coisas que a gente consegue terceirizar na hora que você é empreendedor, você pode botar alguém para fazer os seus controles financeiros, você consegue colocar alguém para fazer o seu marketing digital, né, que hoje é muito comum, mas a questão da qualidade da sua empresa, acho que não tem outra pessoa para fazer se não for o proprietário, né? Exatamente, ainda mais nos pequenos negócios. E aí uma coisa que até, não sei, me corrija se estiver errado, mas a gente conseguiu exemplificar o início, né? Você falou que tem 3 etapas. Sim. Quais são? São gestão da qualidade, a gestão da qualidade e a cultura, né? Que você Isso. consegue exemplificar se você é um pequeno empreendedor. Você entende que você é o principal pessoa para ver a questão da qualidade na sua empresa. Exatamente. Depois você vai fazer o controle da qualidade. Aí o Thiago usou um exemplo muito bom, né? Que se você for uma indústria... Se for algum restaurante, alguma coisa, você fazer uma ficha técnica. Se você for uma empresa de roupa, você acha que... Se você for um moda e vestuário, você vai lá, vai ver as peças, se não tá rasgado, se não fazer aquele controle... Fazer um controle de estoque, quantas peças tem, tá? Acho que a gente pode trazer esse exemplo. Se você tiver uma empresa de turismo, um barco, você fazer o check-up dos barcos, talvez esse seja o controle da qualidade. Exato. E depois... E é importante que nesse processo também pode perceber os erros e fazer as correções, tudo isso na parte de controle. Isso. E por fim, a inspeção da qualidade, aí normalmente no nível de maturidade do negócio, em que você pode fazer desde um auditor interno ou contratar uma consultoria ou especialistas para fazer inspeção. Eu acho que seria talvez trazendo para um pós-venda fazendo com que o cliente analise de fora, talvez seja uma inspeção da qualidade. Existe uma situação que eu inclusive já participei, que é o chamado cliente oculto. Cliente oculto. Situações em que você contrata uma empresa, ela traz um cliente fake, né? Entra no seu estabelecimento, faz o consumo baseado em parâmetros, não é uma experiência do tipo eu acho isso, eu acho aquilo, não, é tudo parametrizado, entrega-se um relatório e depois a empresa contratada devolve para o empreendedor, para que ele tenha a oportunidade ali de fazer a inspeção. Já tive a oportunidade de participar de empresas que fazem isso e já fiz cliente oculto em alguns comércios da cidade. Então a nível de uma micro pequena empresa é uma possibilidade, né? Você contratar uma consultoria não é uma coisa cara, uma coisa simples, assim, tem até aplicativos que você consegue achar um cara para fazer isso, sabe? Então Sim. não é uma coisa difícil. Que um pequeno empreendedor, ele tudo bota a culpa em alguma coisa. Não, porque é caro, porque eu não tenho isso. Pô, será que de repente ele não tem será que pelo menos ele pegar um amigo, fala, cara, vai lá, vê, mesmo de uma maneira amadora, pelo menos ele vai ter uma ideia preliminar. Tem coisa que não precisa ter tanta técnica, dá pra você ter uma ideia.
Se ele vê que o negócio realmente não tá legal, aí sim ele pode buscar alguém mais técnico, mas sabe, tem meios, né? E acho que um parâmetro que ele pode usar para esse amigo é ele lá analisar quando você, dono, está e quando você, dono, não está. Exato. Que aí você consegue fazer um comparativo legal, né? Porque, cara, o que mais acontece hoje é a empresa ser de um jeito totalmente diferente quando o dono não tá. Cara, você só se vai. Com certeza vai recordar, nós trabalhamos junto no hotel e tinha o Mystery Guest, né? O cliente, o hóspede oculto. Cara, quando começava na rede, o boato que ele já tava rodando era um desespero. E ficava com medo de que era no nosso plantão. Pô, será que vai ser o meu plantão? Que ele chegava, era um hóspede, às vezes até uma família, e ele tava lá. Ele tava analisando tudo, desde a temperatura do vinho, a qualidade da piscina, a comida, o tempo de check-in, check-out. Então, assim, depois, ao final, ele se apresentava e vinha com aquele aquele relatório gigante. E depois passava para a diretoria. Então era um desespero dos operacionais que trabalham no dia a dia, porque ele sabia que em qualquer momento podia ocorrer aquilo. Exato, e teoricamente vocês, por causa da visita desse cliente, vocês melhoravam, né? Você quer fazer associação, tipo, que o dono tá lá, geralmente os funcionários trabalham de um jeito, né? E quando o dono não está, é outro totalmente diferente, né? E quando você faz, talvez, o controle da qualidade, é isso. A empresa tem que estar do mesmo jeito sempre, né? Sim. E esse exemplo que o Thiago trouxe é impressionante. O que é pensar a cultura da qualidade e implementar, porque a depender da avaliação do Mr. West, isso gerava desde advertência até desligamentos, mas o principal, aquilo que era apontado nessa experiência, tinha que ser seguido todo ano, independente da próxima visita de um Mr. Guest, porque o foco do negócio era a qualidade. Então, isso pode ser implementado, como o Thiago disse, em pequenos negócios. Cara, tu tá sem grana? Pega um amigo teu que não frequente tua loja todo dia, que a galera não conhece. Tá lá todo dia, ela bater papo e vai cara lá. Põe lá na tua loja e você vai ter dali, só dessa pequena experiência, muito conteúdo para poder trabalhar. Sim, e cara, isso, às vezes são besteiras, sabe? Que dão uns feedbacks momentâneos. Claro, você vai botar um amigo, você pode fazer um filtro, né? Porque aquele cara lá pode achar um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Porque não sabe metade dessa operação. Mas, cara, às vezes cara, se pudesse ser um pouquinho mais rápido, se a qualidade da comida bom, veio de um jeito desmontado, cheguei lá, a roupa tava toda bagunçada, cheguei lá, tendo todos os exemplos, o cara demorou a me atender. Então, tipo assim, esses são feedbacks que, tipo, rapidamente você consegue corrigir, cara. E aí a gente até tava conversando aqui antes, você falou do exemplo, a gente chamou um momento pra falar da questão da Americanas, né? Aproveitar que esse assunto tá em alta, pô. Podia ter sido corrigido há muito tempo, só que virou uma bola de neve, né? Com certeza. Em algum momento identificaram isso, né? E será que o último processo que você falou, a auditoria, né? Como que a auditoria não viu? Então, tem as etapas a serem cumpridas e se você não faz de uma maneira correta, no final tem um prejuízo muito grande, já está aparecendo lá. Exato. Isso acontece numa empresa pequena também. E a gente fala dá muita repercussão com coisas grandes, mas na pequena também. Às vezes um negocinho bobo pode acabar com a empresa, descontinuar porque ele não levou aquele problema com seriedade. Né? Sim. E realmente tem os graus de problemas e esse efeito bola de neve ele acontece em todos os casos, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Pode continuar aí, Alcino, no raciocínio que a gente estava conversando. Bacana, então. Algumas pessoas, então, podem achar que a qualidade é algo inalcançável, principalmente numa realidade de pequenos negócios. E eu gostaria de compartilhar aqui com todos alguns pilares importantes da qualidade que são definidos, né, por uma agência americana de sistema de qualidade. Essa agência ela é constituída por voluntários e o documento que ela produz é aceito em mais de 130 países, inclusive no Brasil. Né? E essa agência, Leonardo, ela estabeleceu 7 pilares que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e empreende está praticando pelo menos um ou vários destes pilares e já está caminhando no sentido da qualidade. O primeiro, cara, é o foco no cliente. Quem define a tua qualidade é o cliente. Sempre.
Essa aí eu vou até anotar aqui para depois não perder essa dica. Foco no cliente, cara. 7 qualidades, né? 7 pilares da qualidade. 7 pilares da qualidade. Da qualidade. Foco no cliente. O segundo pilar, liderança. Você precisa estar no seu negócio. Você precisa estar presente. Você precisa estar com as pessoas. Isso é fundamental, né? Porque é impressionante. A gente falou dos 2 programas que eu participei, sempre a liderança cai ali de alguma maneira, né? Impressionante como liderança está envolvida em todas as áreas, né? Pô, nem fala, cara. E, cara, é muito perceptível quando você vai numa empresa, cara. Não sei vocês, cara, mas tipo assim, cara, eu vou numa empresa lá de São Paulo que eu não conheço nada. É muito perceptível quando não tem liderança, cara. Tipo, cara, um detalhe assim, pra gente que já tem um olho mais afiado em relação ao empreendedorismo, a gente enxerga a falta de liderança. Cara, e é um problema gigantesco, né? Vamos usar o exemplo do esporte de futebol. Para ter um time de qualidade, você pode ter padrão tático, jogadores excelentes, mas a liderança é fundamental. No futebol, a liderança é fundamental. Ganha jogo, sabe? Ganha campeonato. Então, a liderança é fundamental mesmo para aquilo ali, para ele atingir o resultado dele. Aproveitar até no engajamento aí, um exemplo aí de liderança que é atual aí, que, cara, 44 anos de idade, liderando o time aí para mais uns playoffs, né? O Tom Brady do futebol americano. O cara ganhou um Super Bowl com uma franquia que ele nunca tinha jogado na vida, com 42 anos de idade, segue quebrando recordes. O cara é um exemplo de liderança e, tipo, o cara de 21 anos na NFL, 20 anos ele foi pro playoff. Tipo, é muito ver isso. E se você é um cara que tá ali o tempo todo na sua empresa, cara, isso é básico. Se você é um cara que tá o tempo todo na sua empresa, tá ouvindo seus funcionários, tá ouvindo seus clientes, tá ouvindo tudo que tá ao seu redor, tá orientando, dificilmente você vai ter algum problema na empresa relacionado a pessoas, que é uma queixa gigantesca que eu ouço aí, cara. Pessoas. E acho que a liderança é um pilar. Tipo, se você elencar, acho que, tipo, só abaixo da gestão financeira, né, pra não dar problema, acho que é um dos pilares mais importantes do... Vamos ao terceiro? Decisão baseada em fatos. Com todo respeito a quem gerencia o seu negócio com feeling, com a experiência, com o sexto sentido ou qualquer nome que queira dar. Isso também é fundamental, né? Ter esse feeling, ter esse senso. Claro, muitos negócios prosperaram a partir de starts, mas é preciso decidir baseado em fatos. Anote, registre, use uma tabelinha, sei lá, de Excel, acompanhe as séries históricas de tudo que acontece no seu negócio e tome decisões baseadas em fatos, não o tempo inteiro em achismos. Essa aí eu não quero, você vai deixar essa bola vir aqui, eu já vou dar ali pro Thiago, porque, pô, acho que ele é a melhor pessoa para falar isso, cara. Não, o que acontece? O achismo é muito complicado. Eu vivenciei muito isso no meu segmento, com os empresários, eu lido com empresários de diversos segmentos. O achismo, não, porque eu acho que minha empresa dá resultado. Não, eu acho que tá legal. Não, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Aí você pergunta, pô, beleza, agora como você tem noção dessa situação? Qual relatório você usa, qual ferramenta? Não, eu vejo aqui, vejo lá, ele nem sabe. Ele fala e acaba não respondendo com propriedade como ele tá mensurando aquela situação. É muito comum no pequeno negócio, cara, as decisões em achismo, sabe? Ele acha que o melhor... Ele gosta... Vou dar um exemplo. Eu adoro carne mal passada. Adoro. Mas tem muita gente que não gosta. Então, assim, eu não posso ir pelo meu achismo ou até mesmo pelo meu gosto e vou fazer todas as carnes aqui do restaurante, aqui da minha hamburgueria mal passada, porque eu gosto. Ou eu acho que todo mundo gosta. Não. Você tem que ter o quê? Cara, faz pelo menos uma pesquisinha ali, ó. Cara, você gosta de quê? Mal passada, bem passada? Isso, aquilo? Qual é a preferência? Um dado. Você precisa de um dado, né? Você precisa de alguma ferramenta. Nós viemos da área acadêmica. A área acadêmica é baseada em evidências. Você, por exemplo, eu não posso chegar lá, ó, contabilidade é uma ciência que estuda os atos e os fatos que movimentam o patrimônio. Não. Segundo, eu tenho que falar alguém que fala sobre isso, que tem a propriedade. Quem sou eu no mercado acadêmico? Né? Então, assim, eu preciso ter fatos e esses fatos precisam ser referendados, precisam ter, né,
alguém ali, ó, que fale que aquilo realmente acontece, que aquilo ali realmente é verdade. E infelizmente no pequeno negócio, não, o cara vai do jeito dele, não tá nem aí, né, vai pensando que tá certo, vou vender roupa, eu tô vendendo a roupa que eu gosto. Se eu for um cara meio exótico, esse cara né? Não tem muita lógica. Né? Então galera, fica a dica aí, vamos guardar a bola de cristal por um pouco e vamos usar computador, celular, ferramentas, papel e caneta. Se você não tem computador, não gosta de computador, odeio, cara, papel e caneta resolve muita coisa nessa papel vida. Bom, né? Que eu vira lá, pega a parte, joga, faz a volta ali. Vai resolver muita coisa na sua vida, cara. Se você ouve esse podcast e ainda usa a bola de cristal, tá fazendo muito errado. Pois é, o próximo, pessoal, diz respeito à melhoria contínua. E isso está ligado a sobre nunca parar de crescer. Sobre não se conformar. Hoje, Leonardo, é a tua primeira experiência com uma dupla de entrevistados. Eu não tenho dúvidas que daqui a 10 experiências você vai estar muito melhor. Porque você vai poder identificar aqui situações que poderiam ter sido controladas, melhoradas, ou investimentos que poderiam ter sido realizados, ou sobre uma dupla melhor do que nós para convidar. Tanta gente boa, que esses caras estão fazendo aqui. O fato é que você não pode se convencer de que o seu processo não basta. O cliente ele é muito mutável, as experiências mudam, o cenário muda, toda a condição em volta de você, a concorrência muda. Então, melhoria contínua é um desses 7 pilares. E a gente pode usar até o exemplo aí da pandemia, né? Quem não, tava na minha cabeça aí. Quem não melhorou, morreu praticamente, né? E aí, talvez isso a gente consegue trazer para as grandes indústrias, né? Você vê, cara, o Instagram toda semana tem uma novidade, cara. E você acha que ele tá fazendo imagina se o Instagram sentasse a bunda na cadeira e parasse de inovar, parasse de tentar copiar outros players do mercado, cara. Ele já teria sucumbido igual o Orkut sucumbiu. Igual o Facebook para alguns já não tá tão valioso mais. E, cara, exatamente, as ferramentas estão em toda hora e tudo muda toda hora. Então, tipo, foco em testar, melhorar, eu acho que é fundamental. O engraçado é a quantidade de ferramentas que surgem, né? Aí você tá vendo no Instagram, e aqui o novo método de não sei o que. Aí eu fico, será que é embromation? Não, realmente, parada legal, parada maneira. Então surgem, por quê? A sociedade vai se atualizando, as ferramentas vão surgindo, as demandas, igual a pandemia. A pandemia virou um monte de avesso, então muita coisa que funcionava não funciona mais, tiveram que improvisar. As aulas online que foram para atender aquela demanda, hoje virou uma realidade. Então, sim, realmente, né? O mundo está em constante mudança e as ferramentas também. Até usando esse exemplo, né? Teve lá o Instagram, que ele foi, teoricamente, copiou lá o TikTok, né? Por causa do Reels, né? Para ficar igual ao TikTok. E agora tem uma nova ferramenta que está surgindo aí, não sei se vocês já ouviram falar, que é a BeReal, que é uma ferramenta de publicações meio que instantâneas. Porque o Instagram ficou uma ferramenta, tipo, de maquiada. Então, tipo, você vai lá, posta, bota um filtro, modo esquema. Essa não, você posta na hora. E aí o TikTok copiou essa ferramenta com o TikTok Now. Então, ou seja, são várias derivações, um copiando o outro, tentando melhorar. Entendeu? Então... engenharia grande, o cara já tá... Opa, surgiu uma parada boa, vou copiar. Entendeu? Então, você vê que são exemplos, né? Não quer dizer que o TikTok também só inova. Então, a gente pode trazer isso pra cá. Acho que, cara, um podcast... Tem até um corte específico do Michel, que ele fala, no terceiro episódio 3 de podcast, o Michel, ele fala, existem 2 estados de espírito. Ou você tá crescendo, ou você tá caindo. Não existe... Você tá indo em linha reta. Isso não existe. Se você tá indo em linha reta, provavelmente você tá caindo. Porque as outras pessoas estão subindo. Então, é uma parada que me pega muito. Eu falo, às vezes a pessoa fala, não, isso não tem nada a ver. Mas eu acredito que se você não tá crescendo, você tá sucumbindo, né? Não sei se é a palavra certa, mas é isso. Dando segmento aí, o próximo é a gestão do relacionamento. Cara, cuida dos seus relacionamentos. E aí, relacionamento aqui, eu me refiro ao teu fornecedor. É impressionante como ainda tem empresas que tratam mal seus fornecedores. Que querem negociar por baixo, que não respeita contratos. Cuida da sua relação com a sociedade. O seu negócio, ele é um sistema vivo. E
pode não parecer, as suas decisões, elas impactam na vida da sociedade. Cuide dessa relação com a sociedade. Cuide até da tua relação com os teus concorrentes. Porque hoje é possível, inclusive, já há muito tempo, obviamente, crescer o teu negócio estabelecendo parcerias com os teus concorrentes. Por exemplo, alguns supermercados descobriram que se fizessem compras conjuntas, barateariam o valor do frete e na quantidade comprada. E algumas dessas transações, inclusive, fizeram com que esses supermercados se juntassem em grandes redes para competir com os gigantes. Isso é relacionamento. E até você falando dessa questão de fornecedor, tem até um exemplo. Cara, hoje, falando dos dois lados um pouco, do empreendedor e do fornecedor, né? Esse perfil de vendedor que engana, que mente, que faz as coisas, negócio, ele é um perfil de vendedor que tá acabando praticamente, né? Então, tipo, você sendo um empreendedor, cara, você tendo um excelente relacionamento com o seu fornecedor, você só tende a ganhar. Então, eu já tive exemplos de conversas com o empreendedor, que o empreendedor falava que, tipo, o fornecedor ligava pra ele, tipo, o fornecedor ajudava ele em tudo. Chegou um dia que o fornecedor virou e falou assim, cara, eu, preciso de muita ajuda, preciso bater a meta, preciso vender um valor X pra atingir a meta, o produto tá bom, tá dentro da validade, você tem como me ajudar? O cara foi lá e ajudou, falou, vou te ajudar. Vou lá, ajudou o vendedor a bater a meta, cara, desde então, cara, o vendedor, ele é extremamente grato ao comprador, e ele, cara, dali pra frente, tudo que tiver de benefício, ele vai te ajudar. Tem um livro que é... Eu tinha até aqui, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele fala sobre o gatilho da reciprocidade, né? Então, tipo, se você ajuda as pessoas de uma forma... Não querendo algo em troca, né? Eu quero dizer que você vai lá e vai ajudar o cara querendo algo em troca, porque isso aí também não vale de nada. Mas, cara, se você ajuda o universo, automaticamente o universo vai ajudar você. A energia positiva, né? A parada flui. E existem favores, nesse livro existem favores que eles não são mensuráveis, né? Então, tipo, você às vezes faz uma parada que pode ser besteira pra você. Tipo, o cara tava com caixa lá, produto não é perecível, ele vende igual o negócio. Foi lá, fez uma coisa que não ia mudar nada pra ele. Só que aquele cara que tava precisando bater meta pra, sei lá, comprar o leite do filho, a fralda, botar comida dentro de casa pra receber, cara, tem como mensurar isso pro outro lado? Não tem, cara. E o cara, ele vai ser eternamente grato a você. Então... Cara, esse negócio que você falou faz todo sentido com o comodismo que está hoje no mundo empresarial, que é chamado de ecossistema, né? Hoje é tudo ecossistema. E se tu para pra pensar, o que é um ecossistema? Eu tenho vamos para hamburgueria de novo, eu tenho hamburgueria, eu tenho uma relação ótima com esse fornecedor, imagina que esse cara é um fornecedor de pão. Beleza. Eu quebrei o galho dele um dia, mas um dia eu estou precisando, não tem lá, e esse pão é essencial para o meu produto ter aquela qualidade, né, que todo mundo conhece, mas não tem. Cara, ele vai dar o jeito dele. Ele vai, alguém que ele já vendeu, vai pegar lá no estoque emprestado, ele vai dar o jeito dele, pela gratidão, pela parceria. Então, quando você consegue criar esse ecossistema favorável, você consegue ter todos os elementos que você precisa para o seu negócio funcionar. Os fornecedores são essenciais. Cara, foi muito legal o que vocês falaram, porque as pessoas tratam muito mal mesmo os fornecedores. O cara acha, amanhã eu troco. E se o produto do cara é único? De repente você precisa muito desse fornecedor. Inclusive, se o fornecedor te der desculpa o termo, um pé na bunda, já é teu negócio. Cara, o fornecedor tem que ser uma figura importante do seu ecossistema, né? Você tem que ter as pessoas ao seu lado ali para te realmente estar somando com você. Você não vai crescer sozinho não, cara. Não dá. Se você não tiver uma estrutura ali robusta ao seu lado, já era. Sim, e canso de ver aqui, cara. Toda vez que eu chamo um empreendedor aqui, ele dá vários exemplos de pessoas que estão junto com eles, que fez o negócio chegar onde ele chegou. Porque pessoas precisam de pessoas, né? Sempre. E aí, Thiago, eu vou pegar o teu gancho, cara, sobre ecossistema, porque é o próximo pilar. Gestão sistêmica, pessoal. Toda organização é um sistema vivo. Toda organização é um sistema vivo. E como um sistema, se você der atenção a apenas algumas partes da sua organização, ela vai adoecer. Todos nós, como seres humanos, né, deveríamos estar controlando e cuidando de todo o nosso corpo. E a gente às vezes relega algumas partes, né? Mas
Pense o que é você furar o dedinho, e aquilo inflamar. Você vai se lembrar a noite inteira que você tem um dedinho. Então, às vezes o empreendedor ele dá muito foco àquilo que lhe traz resultados mais imediatos. Nada contra, isso precisa realmente ser feito, mas uma empresa não é só feita do financeiro. Uma empresa não é feita só da produção. Uma empresa não é feita só do atendimento. Elas têm outros sistemas, subsistemas, que estão ali igualmente contribuindo para o todo. Então o gestor ele precisa estar atento a todos esses subsistemas. É lógico que todo negócio tem o seu core business, que é o seu foco, e ali a gente precisa empenhar esforços, mas sem ignorar os outros subsistemas. Tem pessoas que fazem muita questão de contratar bem para a principal atividade do seu negócio e contratam de qualquer jeito para as demais atividades. Uma área doente vai adoecer as demais. Então tem que ter gestão sistêmica. Cara, e evidenciar essa questão, quando fala gestão sistêmica, não tem nada. Não precisa associar a só sistemas, né? Isso tem nada a ver. É a atuação do seu negócio de maneira geral. Então ser uma parada, como posso dizer? Deixa eu exemplificar da melhor forma. É ser uma empresa. Acho que é o melhor exemplo é você ser uma empresa. Não ser um negócio que surgiu do nada, inventou não tem um CNPJ, não ter um fluxo de caixa, não ter um controle financeiro, não ter um sistema de contratação de pessoas, é ser de fato uma empresa. Acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar aqui. Você realmente ter aquela sintonia, né? Você ter a sintonia. Pegar um exemplo bobo aqui. Se você tirar um fusívelzinho do carro, às vezes o carro para de funcionar, cara. Fusívelzinho besta que custa centavos, o carro de repente não anda. Né? Então, assim, o que é um fusível? Né? De um carro que vale de repente 100 mil reais? É uma peça que pode parar. E uma empresa às vezes tem um fusívelzinho lá, um cara lá, uma pessoa que às vezes ninguém dá importância, que pode quebrar. Sim. Pode fazer alguma coisa e realmente impactar muito ali para aquela empresa. Então, realmente, ficou muito legal essa ideia aqui. Identificar aquelas áreas que não são nobres, né? Às vezes não é uma área nobre, isso acontece muito na política. Quais são os ministérios ou as secretarias, né? As prefeituras que mais chamam atenção, né? Fazenda, obras, não sei o que, mas tem outras, né? Que são importantes também, mas bota o fulano lá, aquele partido lá que ninguém gosta lá, que ela taca lá naquela secretaria doida lá que o cara para tocar. Então bota um cara no. Assim, é uma secretaria, às vezes ela não tem tanta expressão, mas é importante para a máquina funcionar. E você bota qualquer um? Não, já que botar um cara bom também, pô. Né? Um time, o principal é o atacante, o meio campo tá com lateral direito é essencial. De repente o outro time tem um lateral esquerdo que joga muito, acaba com o jogo. Não tem um goleiro bom. Não tem um goleiro bom, você pode ter o melhor time do mundo se tem um goleiro. Então assim, o futebol lhe dá esse exemplo que uma peça é fundamental ali, né, pro todo, né? Acho que não tem como, sozinho não dá. Acho que dentro de todos esses exemplos assim, a gente vê que a qualidade está muito ligada à área de gestão de pessoas, né? Sim. E a gente aí vai falar o último pilar. Vou repetir os pilares aqui, né? Pra gente for por último, né? Que é foco no cliente, liderança, decisão baseada em fatos, melhoria contínua, gestão de relacionamento, gestão sistêmica e por último... E a gente vai fechar com gerenciamento por processos. Tá? E eu vou trazer um exemplo, na verdade um ditado, para deixar claro o que é essa gestão por processos. É colocar as pessoas certas nos lugares certos e definir responsabilidades. Quem faz o quê? Já trabalhei em situações de organizações em que todo mundo fazia tudo e ninguém fazia nada. E há um ditado que diz que cachorro que tem 2 donos ou come 2 vezes ou morre de fome. Os processos precisam ser gerenciados e precisam ter as pessoas certas nos lugares certos para que aconteça a grande mágica e qual seja entregar aquilo que o teu cliente quer. Então, pode ser que quem está nos ouvindo esteja esteja implementando e desenvolvendo os 7 pilares. Perfeito, está no caminho certo. Isso é qualidade. Pode ser que quem está nos ouvindo implementou alguns e não conhecia outros, mas está motivado a colocá-los para frente, está no caminho certo. Agora, ignorar tudo isso
pode significar aí um insucesso, pode, infelizmente, acabar com um sonho, porque no final todo empreendedor é um sonhador e não pode entregar o seu sonho sendo desleixado com essas questões. Sim, eu acho que consigo até dizer, eu ia usar esse exemplo no início do nosso podcast aqui, mas ainda bem que eu consegui trouxe ele pro final, né? Porque a qualidade, ela, como você pode dizer, ela pode ser parametrizada, né? Para um ou para outro, mas eu vejo que as empresas que estão dentro desses 7 pilares, elas são consideradas empresas de qualidade para a grande maioria das pessoas. Vamos dizer que hoje aqui o YouTube não é uma empresa de qualidade. Eu acho que talvez o YouTube está onde está porque ele priorizou esses 7 pilares. Então acho que existem empresas que elas são consideradas de qualidade para a grande maioria. Eu acho que tá aí seja a receita, né, do sucesso. Veio uma coisa aqui na cabeça agora, vai fugir um pouquinho do padrão, mas lógico, você, o mentor aí, você vai... Pode mandar. Vamos pegar essas 7 qualidades e vamos tentar achar uma empresa que a gente conseguir associar com esse pilar. Americanos. Mas vamos lá. Eu acho que vai ser legal para poder... Mas aí você quer trazer uma empresa... Não, a gente aqui, por exemplo, qual o primeiro? Foco no cliente. Pensa numa empresa. Qual empresa que você acha que tem foco no cliente? Pode ser de Angra, pode ser geral. Cara, vou tentar trazer todas as empresas aqui para Angra. Foco no cliente, eu vejo muito Barra do Chuveiro, que é uma empresa que tem muito foco no cliente, porque quando eu vi a história dele, toda a trajetória do Barra do Chuveiro foi baseada no cliente. Desde o bar que os pais dele abriu lá no... Porque eles eram um bar, vendia bebida, e aí pelos clientes falaram, não, coloca um pastelzinho aí, coloca não sei o que lá. Eles foram, criaram o pastel. Aí depois, a gente quer um espaço para tomar. Aí foram, botaram o chuveiro. A gente quer em Angra, no centro. Eles foram, fizeram no centro. Então, acho que toda a trajetória deles foi baseado no que o cliente pedia. Então, acho que trazendo um exemplo assim de Angra, eu penso neles. Legal, isso mesmo. Qual o próximo aí? Liderança. Liderança, pensa aí. Cara, eu não conheço pessoalmente, mas eu me lembro que quando eu trabalhava no Senac, e sempre que as empresas de Angra eram convidadas a mandar seus colaboradores para fazer treinamentos, que muitas vezes eram até gratuitos, havia uma empresa que para mim se destacava, que era a Tuca Parafusos. Eu entendo que um empreendedor que ele estimula, seja quais foram os mecanismos usados, os seus colaboradores a investirem em conhecimento, é um líder. Então, eu não o conheço pessoalmente, não sei se a realidade interna é essa, mas para mim é a pessoa que me ocorre. Legal. Então agora você, Thiago, decisão baseada em fatos. Decisão baseada em fatos. Vamos tentar associar uma empresa que pega um problema que aconteceu, trata aquele problema para tentar resolver. Vamos pensar alguma aqui na região. Acho que essa é um pouco difícil trazer para a região porque a gente é muito interno, sabe? A gente não consegue. É difícil porque a gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? Entendeu? Mas um exemplo, as empresas de tecnologia, elas trabalham muito nisso. Por exemplo, você tem um problema técnico lá de estabilidade, então aquele problema ele já pega lá os indicadores e já trabalha em cima daquilo. Então eles usam muito essas informações para melhorar, para corrigir. Até mesmo a hotelaria, a gente vê da hotelaria, ela usa muito isso. Então, não deu certo isso com ótimo. Eu comprei de repente um cloro que o fornecedor disse que era legal, mas com a qualidade da água aqui, que é rica em minerais, não deu certo. Então, baseado naquela informação, você troca, você muda um pouco esse parâmetro. Eu acho que, cara, a grande maioria a gente consegue usar exemplo dessas empresas de tecnologia, né? Que o próximo é a melhoria contínua. Cara, eu evidenciei aqui a questão do Instagram, do Facebook, do TikTok, são caras que não param, cara. É Uber, agora tem Uber Moto, todo mês tem eles tentando inovar, mesmo com os problemas, né? Que até eu fiquei, tipo, o Uber Moto ele surgiu aí, já foi proibido em São Paulo, já foi proibido no estado do Rio. Entendeu? Mesmo com os percalços, são os caras que estão dando a cara a tapa, né? São empresas de tecnologia, esses 2 pilares, elas são muito coisas, decisão baseadas em fatos
em melhoria contínua. As empresas disruptivas que trazem negócios disruptivos passam muito por isso, né? Porque você tá com um negócio novo, então você vai apanhar pra caraca. É um gol até de futebol, ó, vou fazer uma tática aqui que é 9 na defesa e 1 no meio campo, ferrolho total e vai fazer um gol aí. É novo, então vai apanhar muito, né? A novidade faz você apanhar demais, né? A gente pode dar o exemplo do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz é um cara que tá sempre inovando no futebol, né? E é um cara que apanha muito. Mas agora já tá aparecendo. Ele já tá conseguindo ter uma visibilidade maior. Sim. Votado, inclusive, para assumir a seleção brasileira. Pois é. Um trabalho bacana no Fluminense. Um time que, né, se você olhar o elenco, não é lá essas coisas, mas ele fez um bom trabalho. Sim, a gente não fala relacionado só bom trabalho de dados, tipo, não foi um bom trabalho baseado em dados. Ficou em terceiro lugar, chegou à semifinal da Copa do Brasil, classificou para Libertadores, então várias coisas são dados. Mas você vê um futebol bom, porque muitas vezes você vê lá o Flamengo do Rogério Ceni, trazendo logo o futebol logo. O Flamengo do Rogério Ceni foi campeão de tudo. Mas eram a torcida pode ganhar, mas a gente gosta de ver um jogo bonito, né? Exato. E aí agora a gente vai para gestão do relacionamento. Cara, eu vou trazer uma experiência Petrobras. Eu já trabalhei como fornecedor da Petrobras, né? Era uma transportadora aqui de Angra, inclusive. E o mesmo nível de exigência, até por força de ser uma empresa de capital aberto, por ser uma empresa auditada, estar na bolsa, e isso exige dela uma série de cumprimento de obrigações. O fato é que a época em que eu trabalhei prestando serviço para a Petrobras nessa empresa, eles transferiam conhecimento. Então nós tínhamos que entrar com o caminhão na Petrobras, tinha toda uma exigência a ser cumprida, mas não era algo do tipo, olha, ou vocês cumprem ou se viram. Era algo do tipo, vocês precisam cumprir, está aqui o que precisa ser cumprido, a gente pode dar algumas orientações, a gente pode ajudar com algumas informações para que vocês possam fornecer para a gente. Então era uma gestão de um relacionamento. Muito Eles legal. poderiam pegar qualquer outra empresa através de... e para fornecer para a Petrobras, tem gente bastante aí disposta a fazer. Essa última duas aqui, gestão sistêmica, eu ia dar um exemplo, mas ela cabe muito também na questão de gerenciamento de processos. Não sei se cara, McDonald's, cara. Nossa, é absurdo. Tipo, o McDonald's, ele se tornou o que ele se tornou graças a processos. Você viu o filme? Já. Né? Ele treinando com um relógio. Peraí, vai lá, frita, faz. Treinando mesmo aquele negócio. É impressionante. Hoje Sim. Funciona muito, a gente não entende. Foi isso, foi aquilo. Não, foi o cara treinando. Exato. Cronometrando tempo, vendo. Frita a batata, joga fora do errado, vai de novo. Né? Treino, exaustão para poder chegar nisso. E hoje a McDonald's, ela só perde para a Igreja Católica em número de propriedades no mundo. A empresa McDonald's só perde para a Igreja Católica em número de propriedades no mundo. E, cara, se isso não é uma boa gestão sistêmica, porque todas as redes funcionam da mesma forma. Se isso não é uma excelente atuação sistêmica. E a questão de gerenciamento de processos, né? Que a cozinha ela é feita pro cara do hambúrguer virar e colocar aqui, pro cara da batata tá ali, pegar aqui e colocar ali. Então, tipo, acho que é um exemplo absurdo. E a gente vê que, tipo, todas as empresas que a gente falou aqui, tanto Instagram, Facebook, Petrobras, McDonald's, a gente podia exemplificar elas em todas. Todas. Usa todos os pilares, né? Elas usam todos os pilares, mas legal esse desafio aí que você propôs pra gente, Thiago. A gente deixa a coisa mais palpável, né? Um entendimento melhor. E aí, Alcir, né? Você pode me xingar. Aqui não tem censura, não. Pode me xingar. O Alcir, quem te chama de Alcir? Não ele acabou de chamar agora. Na empresa tem essa brincadeira para me provocar e chamar de Assis, e a resposta é sempre a mesma. Assis, não era Assis também. Assis também. E aí, a gente passou pela essa questão das ferramentas, né? E a gente chega qual é o próximo passo aí que a gente pode falar sobre a gestão da qualidade? A gente já pode ir para um encerramento, né? Até para não ficar longo. E aí há um conjunto de ferramentas que podem ser aplicadas para fazer com que estes conceitos se tornem realidades. Então, você pode fazer a matriz
5W2H, né? Você pode usar a matriz RACE, você pode usar gráfico de Pareto, né? Você pode utilizar Ishikawa, né? Que é aquele gráfico de peixe de espinha. E aí são ferramentas que, aplicando ou estudando sobre elas e quais os propósitos que elas possuem, pode te ajudar a estabelecer critérios de qualidade. E aí é ferramental, algumas você vai fazer por tentativa e erro, principalmente se você não tem o conhecimento dessas ferramentas. Alcide, deixa eu te perguntar, você, se a pessoa quiser saber alguma coisa sobre qualidade, ela consegue te acessar para você ajudar de alguma forma? Consegue, ela pode me acessar. Hoje, recém-saído, né, dessa pós-graduação, qualidade é sempre um assunto que me encantou. Na oportunidade em que trabalhei com o Thiago nesse hotel, foi a primeira grande experiência com qualidade, não de praticar, mas de filosofia, né? De cultura. Me marcou muito isso aí. Exato. E hoje eu tenho tido essa oportunidade na Emax Internet de pensar qualidade, já que o empreendedor de lá é muito focado nesse assunto. Então, sim, eu posso não só analisar o negócio, ajudar a estabelecer algumas ferramentas, entender quais são os principais indicadores, mas antes de mais nada, ajudar o empreendedor a conhecer o que seu público quer. Cara, muito bacana. Eu falo porque, igual eu disse, eu tô hoje aqui bem para aprender, né, cara? Eu fiz algumas associações, mas longe de alguma expertise em gestão da qualidade. É legal de ter uma pessoa aqui de Angra. Eu costumo falar, cara, às vezes você pauta num cara gigantesco, né? Toda vez eu falo com o Thiago a mesma coisa. Que é super inacessível. Impossível você chegar naquele cara, mas você quer aprender com aquele cara. E hoje a gente tem pessoas aí. Eu costumo falar do exemplo do GeoJ. O GeoJ fala que em 2018, o que ele falava em 2018, o que ele fala hoje é exatamente a mesma coisa. O negócio é que agora ele tem mais profundidade no assunto que ele fala. Então não quer dizer que a gente, por não ter 1 milhão de seguidores, a gente não estamos menos preparados que eles. E somos pessoas totalmente acessíveis, dispostas a ajudar. Então, não se reprima em nos procurar para... Quiser, cara, trocar ideia, tomar um café, chama a gente que a gente está afim. A gente chega numa parte final, né, do podcast, no qual a gente pede algumas indicações, né, caso a pessoa queira se aprofundar em qualquer assunto ou qualquer tipo de ferramenta. Você tem algum livro para indicar relacionado à gestão da qualidade? Ou... Tenho, apesar de o livro ele não ser um livro específico da qualidade, ele fala muito de qualidade, que é um livro chamado O Jeito Disney de Encantar o Cliente. Ali há muito sobre qualidade. É um excelente livro. É a segunda vez que indicam esse livro aqui no podcast. A primeira foi até o Lucas, né, da ISO Angra. E eu ainda não li. É um livro aí para mim botar dentro das minhas metas aí de 2023. É de fácil leitura e é um livro pequeno, então eu recomendo muito. É um livro que me ocorre primeiramente. Você até falou que tinha, além de um livro, né, que eu não costumo pedir, mas você tinha até algumas ferramentas, YouTube, para indicar aí pro pessoal, canal. Por onde começar? É a dúvida de muita gente, né? Principalmente se você é um empreendedor de um negócio pequeno. Tem muito material na internet, mas eu quero recomendar um material do Sebrae. Eu vou deixar o link depois, Leonardo, para que você poste. Mas o Sebrae tem um material chamado Passo a Passo de como implantar a solução de gestão da qualidade num pequeno negócio. Eu recomendo, já é um 0800. Que beleza, né? Sem querer puxar sardinha, né? Mas eu procuro falar pouco, né? Mas eu sou suspeito a falar. Um material excelente. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Se você quiser entender melhor, pode acessá-lo. Cara, um empreendedor que não entra lá no Sebrae para fazer aqueles cursos online, são muitos, assim, tá perdendo. Tem muita coisa boa lá. Muita coisa boa. E o YouTube? No YouTube tem um canal de uma empresa que ela desenvolve e vende sistemas de qualidade para grandes organizações, que chama-se Qualitex. Ela tem inclusive um podcast chamado Qualicast, e com muitos materiais, abordagens e assuntos relacionados à qualidade. Vale assistir. Eu já assistia muitos deles, a linguagem é bem acessível e ajuda a gente a entender bastante, ainda mais sobre o assunto. Legal. E aí,
No processo final aqui do podcast, queria que você indicasse. A gente sempre. Você vai ter um momento lá para falar do seu Instagram, né? Mas aqui a gente pede que você indica um arroba de um Instagram a nível mundial, né? Pode ser qualquer arroba assim de pessoa que você compartilhe do mesmo conteúdo, aquela que você segue a filosofia para as pessoas seguirem. E um arroba de Angra para o pessoal seguir aí. Bom, o arroba de Angra é arroba Emacs Internet. Muito material, muito conteúdo, muita informação para quem é ou não usuário da Emacs, para quem é ou não cliente Emacs. Esse é o meu arroba. Aí, ó, já fazendo jabá, né? Aproveitando o espaço. E aí eu queria que você indicasse um convidado aqui para vir no podcast, né? Eu sempre separo a questão do arroba com o convidado, porque nem muitas das vezes o cara é um empreendedor de sucesso e não quer dizer que ele tá lá no Instagram compartilhando conteúdo. Você pode indicar aí alguém? Posso sim. Antes eu gostaria de dar uma explicação sobre... Então, a gente pode falar o arroba e a gente fecha com a explicação. Então, cara, para um convidado, que é uma pessoa que eu admiro muito, tenho trabalhado com ele já há 3 anos, é um empreendedor, um visionário. Quando eu comecei a trabalhar com ele, nós tínhamos uma realidade que em 3 anos foi triplicada. Então, a minha indicação de alguém que pode contribuir muito para esse município é o Silvio Ferreira, hoje o proprietário da Emacs Internet. Fica aí o convite, Silvio. A gente quer muito ter você aqui. Acho que é uma referência. Não é a primeira pessoa que cita ele como exemplo para vir. Vamos ficar muito satisfeitos se você vier aqui participar do podcast. Um dos principais empreendedores angrenses, né, de sucesso. Né? E a gente estamos num cenário, tem muita gente fora vindo para cá. E é um cara que tá indo para fora. Eu deixo orgulhoso ter angrenses partindo, conquistando, né? Isso é muito legal. Muito maneiro. Essa é a missão do podcast. E aí, para finalizar, termina a história aí pra gente, manda aquele recado final e deixa o seu arroba aí no Instagram para quem quiser seguir. Perfeito. Bom, eu disse para vocês que a depender da época em que vocês nasceram, se não entregassem um serviço de qualidade, poderiam ser condenados à morte. Esse fato é verdade, ele aconteceu no século XVIII, quando havia um código chamado Código de Hammurabi, isso na Babilônia. E um desses códigos, né, um dos capítulos desse código dizia o seguinte: todo construtor que erguer uma casa que vier a desabar será condenado à morte. E aí, este é aquilo que nós podemos dizer como o primeiro conceito de qualidade, porque a tua vida dependia de entregar um produto de qualidade. Empreendedor, empreendedora que estão nos ouvindo neste espaço, nesse podcast, naturalmente vocês não serão condenados à morte, mas não deixe seu sonho morrer. Invista em qualidade. E eu sei que para muitos empreendedores, quando o seu negócio desaparece, pode significar para ele ou para ela a morte. Caramba. Porra, fechou. Absurdo. Não tem nem palavras, cara. Assim, eu quero, cara, agradecer muito a sua participação aqui no podcast. Espero que seja a primeira vez de muitas, né? Você agregou muito aqui conteúdo, né? Thiago, nem vou agradecer mais, já é de casa, já veio aí pra ajudar na entrevista. Parceirão nosso, cara. Fico muito feliz pelo esse programa que a gente fez hoje. Deixar você dar seu recado final aí, só agradecer o pessoal e a gente fecha, Thiago. Não, primeiramente agradecer o Acir, né, por aceitar esse convite, participar, agregar conhecimento. Um grande parceiro, um grande irmão que a vida me deu. E qualidade é tudo, né, gente? Tudo que é feito na vida com qualidade fica muito melhor, né? Então é isso, galera. Então, galera, queria desejar para vocês aí uma excelente noite. Bebam água, comam frutas e controlem a qualidade da sua empresa. Beber água é qualidade. Fechou, Murilo.